Aqui está a versão final da tese, Alfa e Ômega. Tese Alfa e Ômega, o cálice da nova aliança e o fim de todas as coisas. Saga, a marca inesperada, autor, Atos Augusto. Prólogo, do sábado ao trono. Toda a revelação bíblica é como um rio que nasce em Gênesis e deságua em Apocalipse. Esse rio espiritual é a história da redenção. Começa no descanso do sétimo dia, no Éden, e termina no descanso eterno da Nova Jerusalém. Entre um e outro, atravessa desertos, reinos, quedas e promessas. O sábado físico, dado como sombra, apontava para um descanso maior, o sábado espiritual em Cristo. Do mesmo modo, todos os símbolos, a lei em pedra, o tabernáculo, o sangue dos cordeiros, eram figuras que preparavam o caminho para a realidade final. A tese Alfa e Ômega segue esse rio, mostrando como o início e o fim estão ligados e como cada símbolo bíblico encontra sua plenitude no Cordeiro. Capítulo 1, a águia e a videira, o olhar que lê o fim. A águia, figura da visão profética, voa acima das tempestades e enxerga de longe o que os olhos comuns não veem. Sua altura não é fuga, mas estratégia. Ela sobrevoa a história, discernindo a trama dos reinos e o avanço das sombras. Assim como o profeta que, no espírito, vê o fim desde o princípio, a águia não se guia pelo presente imediato, mas pelo destino traçado pelo Deus que habita a eternidade. E assim, a águia dos céus, que voa mais alto que todas as aves, que enxerga o fim antes que ele se levante sobre a terra, não se perde em voos vazios, mas segue o traçado invisível da promessa. Ela pousa sobre a videira eterna, que é Cristo, e ali encontra os frutos que não murcham, o vinho novo que não se acaba. Alimentada do próprio cálice da vida, ela ergue novamente suas asas, não mais para fugir da morte, mas para permanecer no voo eterno, sustentada pela seiva que vem do trono de Deus. Eis aqui o elo entre a visão e a promessa. A águia não vê apenas para alertar, mas para chegar. Não voa apenas para escapar, mas para herdar. E o seu pouso na videira é o anúncio de que todo voo que parte da fé só encontra descanso no Cordeiro, cujo sangue é o vinho eterno da nova aliança, o cálice que se opõe ao cálice da prostituta e que sela para sempre os que pertencem ao reino. Capítulo 2, o cálice da nova aliança, o vinho que vence a morte. Se na mão da grande prostituta está o cálice de ouro cheio das abominações e imundícias, Ap 17:4, na mão do noivo está o cálice da nova aliança, oferecido aos que o seguem até o fim. Um contém o vinho da confusão, fermentado pela mistura de mentira e verdade. O outro, o vinho novo do reino, puro e sem fermento, extraído da própria videira eterna. O cálice da prostituta é dourado por fora, mas seu conteúdo é corrupção. Ele embriaga as nações, anestesiando a consciência espiritual e selando os homens para a besta. É o cálice da religião corrompida, que repete o pecado de Caim, oferecer o que é da terra, fruto do esforço humano, mas rejeitar o sangue que dá vida. O cálice de Cristo, porém, é o cálice do Espírito. É o sangue derramado para a remissão de pecados, MT 26:28, a participação real na vida do Cordeiro. Quem bebe deste cálice não apenas recorda um sacrifício passado, mas entra em comunhão viva com aquele que venceu a morte. Este vinho não embriaga, desperta, não confunde, ilumina, não escraviza, liberta. Assim como a águia pousa na videira para se alimentar dos frutos eternos, o discípulo fiel se aproxima da mesa do Senhor para receber a seiva da vida. E este cálice não é apenas um símbolo ritual, mas um selo de pertença. Quem o bebe declara publicamente que sua lealdade não está à Babilônia, mas ao Cordeiro. Na escatologia da promessa,
2 cálices serão levantados no fim, o cálice da prostituta, que será derramado com o vinho da ira de Deus, Ap 18:6, e o cálice do Cordeiro, oferecido nas bodas eternas. Um conduz ao lago de fogo, o outro à mesa do reino. A escolha de qual beber é a decisão que define o destino eterno. Capítulo 3. As bodas do Cordeiro, a mesa da vitória. Após a longa peregrinação, o voo da águia, o pouso na videira e o cálice da nova aliança, chega o grande momento anunciado pelos profetas e revelado em Apocalipse 19:7-9. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. As bodas não são apenas um evento festivo, mas o selo final da união eterna entre Cristo e sua noiva, a Igreja fiel. É o momento em que a promessa deixa de ser esperança e se torna realidade. A mesa está posta e nela há apenas um cálice, o vinho novo do reino, que Jesus prometeu beber novamente com os seus noivos no banquete eterno, MT 26:29. Aqui, todos os símbolos convergem. A águia que viu o fim e chegou ao destino, a videira que sustentou no caminho, o cálice que selou a aliança, a mesa que marca a consumação do reino, a noiva fiel, aquela que manteve o azeite aceso, que não se embriagou com o vinho da prostituta, que permaneceu pura mesmo em meio à perseguição, agora se assenta ao lado do noivo. Todas as lágrimas são enxugadas, todo sofrimento é encerrado, e, como no Éden havia a árvore da vida no centro, agora no novo céu e na nova terra, a videira eterna está no centro da cidade, regando com seu vinho a festa que nunca terá fim. Não haverá mais templo, porque o próprio Deus e o Cordeiro serão o templo. Não haverá mais noite, porque a luz do noivo brilhará para sempre. As bodas não são apenas o clímax da história, são o início de uma eternidade de comunhão perfeita. Tudo o que era sombra se dissolve, tudo o que era promessa se cumpre, e o voo da águia, iniciado no tempo, continua agora para sempre, sem cansaço, sustentado pelo vinho da vida eterna. Capítulo 4. O trono e o rio da vida, o Alfa e o Ômega. No princípio, no jardim do Éden, havia um rio que saía para regar o jardim e no meio dele a árvore da vida. No fim, na Nova Jerusalém, há novamente um rio, claro como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, Ap 22:1-2, e no meio da praça está a árvore da vida, cujas folhas são para a cura das nações. O que foi perdido no Gênesis é plenamente restaurado no Apocalipse. A jornada que começou com a criação atravessou a queda, a promessa, a lei, os profetas, a encarnação, a cruz, a ressurreição e a espera vigilante, chega ao seu cumprimento. A águia viu o fim desde o princípio. A videira sustentou com seu fruto. O cálice selou a eterna aliança. As bodas uniram o noivo e a noiva. E agora, o trono e o rio marcam o reinício eterno. O rio que flui do trono é o Espírito, a seiva da videira, o mesmo vinho da nova aliança agora em sua plenitude. Não há mais serpente, não há mais maldição, não há mais morte. O tempo deixa de existir porque o próprio Deus habita com os homens. Aqui se cumpre a palavra. Eis que faço novas todas as coisas, Ap 21:5. A história não termina com destruição, mas com restauração. E o voo da águia, que começou com discernimento, termina com contemplação. Ela agora voa sobre um reino onde não há sombra, há apenas luz. E a voz do Cordeiro ecoa: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida, Ap 21:6. Assim, o cálice do reino nunca se esvazia e o banquete das bodas jamais se encerra. O selo é eterno, a vitória é definitiva, o amor é para sempre, a amarração escatológica,
do Éden à Nova Jerusalém, o ciclo da vida restaurada. No princípio, o Éden era o lugar da comunhão plena com Deus. No seu centro, a árvore da vida dava fruto, sustentando a imortalidade humana, regada por um rio que se dividia em 4 braços. Gênesis 2:9-10. Este cenário simbolizava a provisão perfeita de Deus, o fluxo contínuo da graça e da presença divina. Com a queda, o homem foi expulso do Éden, sendo cortado do acesso ao rio e à árvore da vida. Gênesis 3:22-24. O ciclo da vida foi interrompido e a morte entrou na história. Mas esta não é a história final. Em misericórdia, Deus promete restauração. Em Ezequiel 47, o profeta vê um rio que sai do templo e traz vida onde havia morte. Este rio simboliza a volta da presença divina que rega e cura a criação. Finalmente, em Apocalipse 22:1-2, a visão se cumpre plenamente. O rio da água da vida flui do trono de Deus e do Cordeiro, claro como cristal, e às suas margens está a árvore da vida, dando 12 frutos, um para cada mês, com folhas para a cura das nações. Esta é a Nova Jerusalém, onde Deus habita com os homens e a vida eterna se manifesta em sua forma perfeita. Este ciclo é o coração da tese alfa e ômega. A árvore da vida representa a Cristo, o fruto eterno e a verdadeira videira. O rio da vida é o Espírito Santo, a seiva eterna que procede do trono e sustenta a criação. O trono é o centro, onde Pai e Filho reinam em comunhão eterna com o povo redimido. O que foi perdido no Éden é restaurado na Nova Jerusalém. O ciclo da vida eterna é selado e perpetuado, não mais como promessa distante, mas como realidade viva para todos que bebem da água da vida e comem do fruto da árvore. Amarração escatológica, do Éden à Nova Jerusalém, o ciclo da vida restaurada. No princípio, o Éden era o lugar da comunhão plena com Deus. No seu centro, a árvore da vida dava fruto, sustentando a imortalidade humana, regada por um rio que se dividia em 4 braços. Gênesis 2:9-10. Este cenário simbolizava a provisão perfeita de Deus, o fluxo contínuo da graça e da presença divina. Com a queda, o homem foi expulso do Éden, sendo cortado do acesso ao rio e à árvore da vida. Gênesis 3:22-24. O ciclo da vida foi interrompido e a morte entrou na história. Mas esta não é a história final. Em misericórdia, Deus promete restauração. Em Ezequiel 47, o profeta vê um rio que sai do templo e traz vida onde havia morte. Este rio simboliza a volta da presença divina que rega e cura a criação. Finalmente, em Apocalipse 22:1-2, a visão se cumpre plenamente. O rio da água da vida flui do trono de Deus e do Cordeiro, claro como cristal, e as suas